Os jogos da franquia Pokémon são, em sua maioria, coloridos, e passam aquela sensação otimista de que tudo irá dar certo no final. Apesar do clima, a franquia não se safou de ganhar um conjunto de creepypastas ao longo dos anos. Usando elementos presentes nos jogos da série, jogadores criaram lendas urbanas e histórias assustadoras que causaram algum alvoroço quando confundidas com uma história real, ou até um jogo oficial da franquia. Como é tempo de Halloween, separamos as 10 melhores creepypastas de Pokémon para ouvir no dia de Halloween. Inscreva-se, deixa o like e vamos lá! Number 10. Pokémon Lost Silver. A creepypasta de Lost Silver envolve a história de um fã que alega ter comprado uma cópia usada na GameStop dos Estados Unidos, pensando se tratar de uma versão original de Pokémon Silver. Mas, assim que o jogador carregou o game, ele percebeu que o save do dono anterior do cartucho estava lá, e era bastante perturbador. O antigo treinador do jogo foi nomeado, e havia completado a Pokédex com 251 monstrinhos, incluindo os raros míticos Celebi e Mew. O mais perturbador era o time do jogo salvo. O treinador anterior deixou 5 Unknowns e um Cyndaquil. Os Unknown, cada um representando uma letra, formavam a palavra Leave, vá embora, e o Cyndaquil recebeu o apelido Hurry, depressa, deixando essas traduções para o português sendo exibidas ao acessar o menu do time. É uma aventura perturbadora a partir daí. Number 9. Hypno's Lullaby. Esta creep explora um mistério envolvendo Hypno e uma ROM de Pokémon Fire Red. Você começa em uma casa. Saindo dela, você conversa com as pessoas da cidade e todas elas falam quase a mesma coisa, sobre crianças desaparecendo na Berry Forest e nunca mais sendo vistas novamente. Mas, como você é curioso, decide investigar. Na entrada da floresta, um policial lhe diz: "Eu não entraria nela se fosse você." Mas você ignora e segue em frente. Na Berry Forest, você encontra uma menina desnorteada e amedrontada. De repente, Hypno aparece e você batalha com ele. Mas ele é forte e te derrota. Então, coisas estranhas começam a acontecer. Terror é o que não falta na história. Number 8. Abandon Loneliness. Abandon Loneliness gira em torno de uma cópia hackeada do Leaf Green e um Eevee abandonado chamado Loneliness. E sim, o erro de ortografia é intencional. Como você pode imaginar, a história é menos assustadora do que muito triste, mas há algumas coisas que a tornam bastante perturbadora. Fantasmas literais dando conselhos estranhos e malévolos e algumas estranhezas sérias de Brock. Loneliness era um Eevee que foi abandonado por Blue após a morte de seu Raticate. Leaf adotou Loneliness, e Loneliness aceitou Leaf como amiga, mas isso não o deixava menos triste e solitário. Blue foi enganada por fantasmas, e logo enlouqueceu. Para ele, Loneliness era apenas uma maldição. História com uma trama complexa e cheia de tensão. Number 7. Síndrome de Lavender Town. A lenda urbana mais conhecida envolvendo a franquia Pokémon é a história que a trilha sonora da cidade de Lavender Town, dos jogos Red e Blue, causaram uma onda de problemas psicológicos em crianças e até alguns casos de suicídio no Japão, na década de 90. Segundo a creepypasta, a primeira versão da trilha sonora da cidade possuía altas frequências de som, mais perceptíveis entre crianças. A música seria capaz de gerar ansiedade e depressão nos jogadores e, por essa razão, segundo a lenda, teria sido alterada nas versões definitivas de cartuchos de Pokémon Red e Blue. Você tem coragem de escutar a música original com fones de ouvido? Number 6. Blue Tears. Uma história que se passaria após Blue perder seu Raticate em uma batalha contra você. Um terror psicológico de arrepiar todos os cabelos do corpo. Um rapaz recebe um cartucho do jogo Pokémon chamado Pokémon Blue Tears em uma venda de garagem. Depois de ligar o jogo ao Game Boy, além da música estar estranha, percebeu que havia um save chamado Tears. Tela preta e diálogos em movimento lento, justamente para deixar mais tenebroso. O texto era mais parecido com uma ameaça do que qualquer coisa.
A história começa na Torre Pokémon, com Blue prometendo ao seu falecido Raticate que haveria vingança. Number 5. Cursed Black. Pokémon Black é mais uma das modificações de terror dos jogos Pokémon. O mais curioso é que essa versão é muito similar com os jogos Red e Blue. Se o treinador escolher Charmander, Bulbasaur ou Squirtle como inicial, o hack Pokémon Black irá se comportar exatamente como os games originais. No entanto, um dos monstrinhos iniciais pode se transformar em algo diferente. Ao ser escolhido, o Pokémon inicial se revela como Ghost, um Pokémon misterioso que só possui um único ataque: Curse. Todo Pokémon que enfrenta Ghost na história fica paralisado. Uma mensagem de que o adversário está com muito medo para se mover é exibida na tela do jogo. Quando Ghost utiliza o ataque Curse, o Pokémon adversário morre e o treinador que te enfrenta vira uma lápide. O final é de gelar o sangue. Number 4. Strangle Red. Strangle Red é sobre um cartucho Pokémon Red hackeado que conta a história de um treinador adolescente chamado Steven e seu melhor amigo, Charizard, chamado Mickey. O hack é tão cativante e tão normal que é um choque quando as coisas dão terrivelmente errado. O hack também pretende ser uma prequel de Red e Blue, e quer saber? Na verdade, funciona no contexto do canon. Quando as coisas finalmente ficam estranhas, as imagens são chocantes com certeza, mas o verdadeiro horror vem dos eventos do hack. Sem dúvidas, é uma combinação de emoções que vale a pena sentir, se caso for corajoso. Number 3. A carta amaldiçoada Sabrina's Gengar. Esta história é de minha autoria. A Creep é sobre um garoto colecionador de Pokémon Trading Card Game que conseguiu de um sujeito estranho um bolo de cartas japonesas, incluindo uma carta Sabrina's Gengar, que esconde um segredo perturbador. Ela é diferente das demais, não só sua arte, mas o que ela é capaz de fazer. O protagonista vivencia diversas situações atormentadoras durante a trama. Será que é por conta da tal carta? E você? Possui essa carta em sua coleção? Number 2. A Maldição do Rei Anou. O Rei Anou é o principal antagonista da Creepypasta. Ele é um Pokémon antigo que pode dormir por milhares de anos e, quando acordar, matar tudo que cruzar seu caminho. Um dia, um menino recebe uma cópia do Pokémon Silver no Natal que tinha um save bastante avançado com a Pokédex completa. O menino animado decide continuar o jogo, seguindo as instruções que o homem lhe dera, o que faria o Rei Anou acordar. Esta é a primeira história que contamos onde uma criatura diferente aparece em um jogo Pokémon. Number 1. Snow on Mount Silver. Easter Egg: Snow on Mount Silver é uma creepypasta baseada em Pokémon Silver, onde a protagonista, Angie, alterada por mim no vídeo do canal, acaba vendo os resultados que um bizarro código Game Shark tem em Pokémon Silver. Também envolve seu irmão mais novo, que é a principal vítima dessa história. A história foi datada em um curta-metragem que segue o enredo principal e um jogo de fãs, que recria os resultados do código. Uma das melhores creeps que já foram criadas, por isso está na primeira posição. Qual a sua favorita? Qual te deixa mais com medo? Confira lá e volte aqui e diga qual te deixou com mais medo.